Olá, aqui é Felipe Girão, sou membro da Igreja Bíblica de Morada Nova. Sou Matheus Martins, o pastor da Igreja Bíblica de Morada Nova. Esse podcast é um oferecimento da Igreja Bíblica de Morada Nova e nós temos o objetivo de levar um conhecimento bíblico saudável, vivo e relevante, mas de forma prazerosa e leve. E esse projeto ele depende muito da sua resposta. E nós podemos acompanhar a sua resposta através do número de curtidas, de compartilhamentos, de comentários nesse vídeo, de inscritos no nosso canal. Por isso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o tema missões, para entendermos melhor esse tema, qual sua relevância para a igreja, sua importância para que os crentes de uma igreja local vejam esse tema de forma saudável. E hoje nós vamos receber aqui o pastor Jaime Johnson, que é missionário aqui no Brasil, já há 34 anos, não é isso, pastor? 34 anos missionário aqui no Brasil. Ele veio do estado do Kansas, Estados Unidos, enviado pela missão BGFM do Brasil. E essa missão é uma missão vinculada às igrejas bíblicas lá dos Estados Unidos. E ele foi enviado por sua igreja local, a Igreja Bíblica Woodson Avenue. É isso? Mais ou menos por aí, né? E aqui no Brasil, durante esses 34 anos, ele já ajudou a fundar, ou contribuiu, ou esteve à frente de projetos para fundar 6 igrejas aqui no Brasil, né? Principalmente no foco aqui no Vale do Jaguari. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, a gente está também aqui com o pastor Isaías Arruda, para apresentar suas credenciais. O pastor Isaías Arruda, ele foi o primeiro missionário a desbravar o campo africano pela missão Maranata. Há alguns anos a gente vem orando por ele, muitas pessoas do meio das igrejas bíblicas conhecem o pastor Isaías. Atualmente ele é pastor da Igreja Bíblica do Timbó, que fica em Maracanaú. Ele vem desenvolvendo também um ministério com alguns africanos lá em Acarape. Ele é o diretor-presidente da Missão Maranata e ele tem ainda de alguma maneira contribuído com um trabalho que foi muito notório lá em Redenção, onde ele ajudou ali no estabelecimento de um trabalho. Então a gente vai falar hoje a respeito desse tema tão maravilhoso para a realidade de uma igreja local, que é missões. Mas antes disso nós vamos pedir que Deus nos conduza nesse momento. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua graça, muito obrigado por teu amor, muito obrigado por tua bondade. Abençoe, Pai, a vida de cada um dos que estão ouvindo estas palavras. Abençoe e crie, Pai, desenvolva no coração de cada um destes um despertar, um voltar-se a missões, porque a seara é tão grande, Pai, e tão poucos são os trabalhadores. Muito obrigado pela vida desses 2 grandes homens de Deus que estão aqui diante da nossa presença. Muito obrigado, Pai, pela grandiosa obra que eles têm feito e pelo impacto em vidas que o Senhor tem provocado por intermédio dos ministérios desses homens. Abençoe toda essa conversa, que venha ser uma conversa produtiva para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para abrirmos a conversa, nós temos que começar do começo, né? Então, eu queria perguntar a vocês o que é missões. Como vocês poderiam definir o que é missões? Pastor Isaías pode iniciar. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com os irmãos, pastor Matheus, Felipe. E com muita satisfação estar ao lado desse nome de Deus, pastor Jaime. E estar nesse momento com vocês é uma alegria muito grande. Estar na região, estar aqui nesse momento inaugural de vocês e falando desse assunto. Bom, respondendo de maneira objetiva e assim do jeito mais rápido que vem à minha mente, e ao mesmo tempo para mim o mais teológico. Salmo 96:10. Dizei entre as nações que há um rei. Dizei entre as nações o Senhor reina. Essa é a obra missionária. É fazer com que as nações saibam, tomem conhecimento de que elas têm um dono. E esse dono tem suas regras, suas normas. Ele vai voltar, ele vem reinar naquilo que é seu. Então, a obra missionária, de uma maneira bem objetiva, bem maciça, seria isso. Vai dizer a todos que há um rei. E é isso que a gente tem
que como igreja fazer. Avisar as pessoas que eles têm dono. Né? A princípio, de maneira bem objetiva, seria isso, na minha percepção. Quando eu penso em definir missões, eu penso em o que Jesus falou sobre ir de fazer discípulos de todas as nações. Ele falou em Atos também para o poder do Espírito Santo, dando poder para testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Então, existem missões locais, missões internacionais, missões transculturais, vários tipos de missões, mas é a transmissão da mensagem do Evangelho para as pessoas ao nosso redor. E como se deu a vinculação desse tema, dessa ordem, para fazer o nome do Senhor conhecido, dizer às nações que eles têm um Senhor, para evangelizar os povos, como diz lá em Mateus. Como isso se conectou com a sua vida? Como é que isso entrou na sua vida? Com a minha vida, a história é grande, Problema não, a gente tem tempo. Mas vou começar bem mais no início mesmo. Eu aceitei Jesus Cristo através de convite para ir para uma escola bíblica de férias na minha comunidade. Então já foi missões operando, Então eu fui convidado e fui para a igreja e fui para a escola bíblica de férias. Tinha 9 anos de idade e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. 9 anos. Graças a Deus, Meus pais não permitiam eu voltar para aquela igreja. Eu sou aquela pessoa que sumiu. Levantei a mão, quero aceitar Cristo e o que aconteceu com os gêmeos, eles não sabem. Então é uma estatística, coisa perdida, mas Deus operou em tempo. Eu também foi Deus guiando a minha família através de outras circunstâncias que não vou entrar, para realmente a gente chegou numa igreja bíblica quando eu tinha 12 anos de idade. Com esse tempo, eu tinha entre 9 e 12 anos, essa ideia, eu nunca duvidava da fé. Mas também não fui discipulado, não cresci, fiquei só estagnado, parado. E junto com isso, um coração rebelde, não querendo servir o Senhor. Grato por que Ele fez, mas não querendo servir a Ele. E a Bíblia diz que quem Deus ama, Ele disciplina. E Deus me disciplinou. Eu fiquei um mês no hospital, sem poder andar, tonto, muitas coisas, médicos, mistério que era. Mas ao meu lado, outro ministério de missões era uma Bíblia Gideões. E eu comecei a pensar, refletir o que Deus está fazendo comigo, minha rebelião, a raiva que eu tinha, várias coisas. Disse, pois bem, Senhor, sim, Senhor, eu vou parar de dizer não. E Deus me curou. Estou abrevando a história, Mas Deus me curou. Mistério para os médicos, o que aconteceu comigo, eles pensam que é psicológico, Não descobriu nem o que tinha, nem como curou. Quando eles pensavam que é psicológico, eles dizem, não, o problema é sua religião. Não, meu povo, essa é a solução. Por isso que eu estou saindo do hospital, Mas, porque naquele momento que eu estava achando a resposta, era o mesmo momento que esses psicólogos estavam examinando e determinando isso. Mas, graças a Deus por isso. Depois dessa, a nossa igreja tinha uma conferência missionária. Na minha igreja anterior, eu nunca nem sabia o que era missões. Nunca ouvi sobre missões, nunca nem falar sobre isso. E nessa conferência missionária, foi apresentado missões. Eu disse, eu não posso dizer não. Eu não quero agir com rebelião, mas então, Senhor, eu vou dizer sim. Mas entende, Senhor, está no final da lista. Não é o desejo do meu coração, mas se o Senhor deseja, eu estou pronto para ser missionário. Mas não é uma coisa que eu quero, não. Está no final da lista. Eu tenho outros alvos primeiro, E Deus agiu no meu coração para pegar aquela coisa no final da lista e trazer para em cima. Em 8 anos, mais ou menos, depois desse tempo, eu fui para a faculdade de Bíblia para ser missionário, querendo transmitir a mensagem da salvação que Deus fez na minha vida para pessoas que tinham menos oportunidade.
Então, com essa, já foi para estudar missões, formei em missões, pastorado e procurando missão. E a história chegou até que estou aqui, neste canto, um lugar que tem menos oportunidade do evangelho do que a terra onde eu me criei. Legal, muito bom. Muito bem. Às vezes a gente planta sementes e não vê os frutos, né? E com o Senhor aconteceu isso, né? Alguém plantou uma semente, não viu os frutos, talvez não saiba dos frutos, mas abençoou já tantas pessoas com o evangelho, que é aquilo que é mais importante, né? Muito interessante isso. Às vezes a gente evangeliza uma pessoa que talvez na cadeia de evangelização dela tem um grande missionário aí que vai evangelizar Um muitas dia pessoas. no céu eu vou encontrar um jovem que me chamou fora e me guiou para Cristo, mas eu não sei o nome dele. Não, Ele não men- sabe o que aconteceu comigo. Eu fui para aquela igreja anos depois à procura de informações, ninguém lembrava. não menospreze a conversão de crianças de 9 anos. Exatamente. Muito bem. E o senhor, pastor Isaías, qual é a sua relação com esse tema? Bom, antes de falar isso, eu queria só também me alegrar com isso, né? Interessante essa perspectiva de que semear é nossa tarefa, né? Porque o pastor Jaime está falando, testemunhando que nem sabe o nome da pessoa, né? E a pessoa que o Senhor usou provavelmente nem sabe que rumos tomou o pastor Jaime. Imagina um encontro desse um dia no céu, né? Mas quantas vezes isso não acontece e o Senhor é glorificado por isso, né? Quanta gente não tem por aí que e aí isso já fluindo assim para um testemunho para a igreja de Cristo que está acompanhando, né? É semear. É semear. Você não sabe onde vai parar isso, né? Aquele irmão que conduziu o pastor Jaime a Cristo jamais, com certeza, nunca imaginaria que no Brasil hoje nós seremos abençoados. Tem tanta gente que veio a Cristo pelo ministério dele e isso começa com o Senhor usando ele lá atrás, esse jovem lá atrás. Então, semear poderia ser outro nome para a missão, né? Semear. Faça isso no seu trabalho, na escola e nosso sucesso é semear. O que o Senhor vai fazer é incrível, como nesse caso, né? Então, uma grande bênção. Bom, o Senhor me salvou por sua graça em 93 e eu vinha de um mundo muito rebelde. Eu vim de uma família pentecostal, mas na minha adolescência já entendendo que eu não tinha fé e nem queria, então me voltei totalmente para as trevas, mergulhei de cabeça. E Deus graciosamente, em meio às trevas que eu escolhi viver, o Senhor resolveu me amar e me salvar, né? Então, quando foi em 93, isso aconteceu, dia 7 de setembro, e eu louvo a Ele porque tem umas coisas que a gente não entende e só o céu vai revelar. Mas assim, a vida que eu estava levando de tanta rebeldia prática contra o Senhor, quando o Senhor me salvou, também foi de maneira tão clara, tão sólida para mim. O amor dele foi tão claro, foi tão real, que aquilo que eu entendia ser a minha rebelião, eu agora queria transformar aquela força de rebeldia em serviço ao Senhor. Textos como o que Paulo diz aos Coríntios: ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Então esse texto invadiu-me assim, disse, pronto, eu vou viver para ele. Então desde muito cedo eu quis me lançar mesmo no serviço, eu queria servir ao Senhor. Eu entendi claramente de onde ele me tirou, entendi o sangue dele na cruz por causa daqueles pecados e agora eu queria ser grato a ele e eu não queria mais. Eu já tinha uma ideia de religiosidade evangélica no pentecostalismo, e aí logo veio aquela ideia assim, eu não quero aquilo. Eu não quero aquilo daquela bagunça, eu não quero aquilo de muitos colegas só ir pro culto, eu não quero isso. Jesus me salvou dessa vida aqui. Eu andava distâncias enormes para pecar, para curtições e tudo, para um monte de coisa. Eu disse, agora eu quero fazer isso pro Senhor. Ele merece, ele me salvou. E então, daí para se envolver com a obra evangelística é meio passo, né? Você quer dedicar a vida ao Senhor, como eu creio que todos nós, os crentes em Jesus Cristo, devemos fazer. Agora,
o Senhor de alguma forma, não sei, tenha aberto caminhos para alguns ou não, não sei, mas eu sei que eu me lancei nisso. Então, logo eu me vi, eu quero aprender mais sobre isso. Na verdade, eu queria logo pregar na igreja, né? Assim, como eu vinha do movimento pentecostal, e isso não é uma crítica cega, eu vim de lá, então qualquer pessoa, por favor, entenda que eu estou falando do que eu conheço, né? Então, eu já era muito falastrão e muito emotivo. Então, se você fala muito e chora muito, você já tem muito espaço no meio pentecostal de onde eu vim. E então, assim, eu pensava que era a mesma coisa numa igreja bíblica, né? Então, eu cheguei logo na primeira semana para o pastor Chagas, que era meu pastor, estou pronto para pregar. E ele, com muita sabedoria e tato, disse: ó, beleza, que bom, amém, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar, vamos tal. E foi preparando, né? Foi amaciando, eu fui entendendo que a coisa era mais séria do que o que eu imaginava. Então, com pouco tempo, fui ao seminário, e aí, acho que com 3 anos, eu já estava pregando para surdos, né? Eu tive um ministério muito forte com pessoas surdas no Ceará. E aí já estava com um ministério grande de surdos. E aí eu já me via como um missionário. Trabalhava e no tempo livre com a comunidade surda, e tivemos um grupo muito grande de surdos na nossa igreja lá. A igreja do Timbó, que eu pastoreio hoje, é uma igreja que começou com 25 surdos. Eita! Começou com 25 surdos. A gente até precisou fazer um trabalho de mídia na comunidade para dizer que era uma igreja para qualquer pessoa, porque as pessoas pensavam que era uma igreja só para surdos, né? Mas enfim, a minha relação inicial com missões vem disso, esse desejo de dar vida para o Senhor com força mesmo, né? Porque eu entendi de onde ele me tirou, o trabalho que eu dei para ele me arrancar de lá, e agora eu queria ser grato a ele. Então não foi difícil para mim essa compreensão não, e me lançar na obra foi fácil nesse sentido. Logo de início, me parece que você identificou o dom, né? O dom de comunicar o evangelho. E aí vem um questionamento a respeito disso. Se uma pessoa ela não identifica que tem esse dom para evangelizar, para falar, para se comunicar, ela deve se abster disso, deixar para quem tem mais o dom, quem claramente se destaca na igreja? Jamais. Eu acredito que nenhum crente pode se deixar levar por isso, embora a gente saiba que é uma realidade, né? Eu creio profundamente que existem os dons, e isso eu digo os dons para essa época, não estou falando de dons carismáticos, mas o dom de evangelista eu creio que é um dom para a nossa época. Então, se você percebe que alguém tem mais fluidez em evangelizar, em falar, amém, louvado seja Deus por isso, e até, caso queira, peça a Deus isso: Senhor, me dá essa condição também, o Senhor pode me dar essa condição. Mas caso isso não aconteça, todo crente está debaixo da responsabilidade da ordem. Há uma ordem de fazer discípulos. Então, se eu não me vejo com as características de alguém que fala melhor, que é mais, que tem uma maior desenvoltura em lidar com as pessoas e tudo, então eu não devo olhar para ele. Ele vai fazer o trabalho dele, vai ser cobrado naquilo que Deus tem lhe dado. E eu vou ser cobrado naquilo que Deus me deu. Ele me deu a responsabilidade de evangelizar. Se o outro evangeliza 10 pessoas e eu só consigo evangelizar uma, e eu estou me esforçando por isso, louvado seja Deus por isso. Eu gosto de pensar muito na parábola do semeador, onde o Senhor diz que a semente cai em boa terra, uns frutificam a 100 por 1, outros a 60 por 1 e outros a 30 por 1. Então quem frutifica a 30 por 1 não deve ficar triste olhando para o que frutifica 100 por 1. Não, eu estou produzindo para o meu Senhor. E o que eu produzi é esses 30. Então louvado seja o Senhor por isso. Então todos os crentes precisam entender que a ordem de pregar o evangelho, a obra missionária, a obra evangelística é para todos. Estamos debaixo da mesma ordem. Embora alguns vão ter mais facilidade de fazer isso. Pastor, o pastor Jaime já está claro que ele veio para o Brasil. Ele é americano dos Estados Unidos e veio para o Brasil. Mas o senhor também desenvolveu ministério em Cabo Verde. O senhor passou 4 anos lá há algum tempo. E como foi essa experiência de um brasileiro adentrar uma cultura africana? Como foi essa instalação ali no campo? Certo. Que frutos o senhor viu o senhor conferir? África entrou no meu coração cedo também, por causa do trabalho com os surdos. Porque eu comecei a trabalhar com surdos em 97.
e eu estava estudando no seminário, no Cibima, na ocasião. E África, eu não sei explicar o porquê, eu só posso acreditar isso a Deus. Tipo assim, Deus, eu quero que você vá para tal lugar e não tem. Deus é Deus, Ele é o Senhor. Então a África entrou muito no meu coração, eu não entendia bem os porquês. No seminário, eu ouvia muito sobre a necessidade de evangelismo em África e tal. E aí, eu trabalhando com surdos, vendo a realidade dos surdos aqui no Brasil, que na época era muito mais complexa do que hoje. Hoje há muito mercado de trabalho até para gente com deficiência auditiva e tal. Então os surdos na época era muito difícil, era muito complicado. Não dá para explicar rapidamente como era difícil, mas era muito complicado. Só que eu comecei a pensar, então e em África, como será? A gente ouve as dificuldades do campo africano, do continente africano, embora muita coisa que a gente escuta não seja verdade, mas há muita dificuldade de fato. Então comecei a ter curiosidade nisso. Como será que vivem os surdos em África? E aí eu conheci via internet na época, nem sei como, via e-mail, encontrei um senhor angolano que queria estabelecer uma escola em Angola, uma escola para surdos. Ele conheceu na Europa essa realidade dos surdos, de escola para surdos, e ele queria uma escola em Angola. Só que ele não tinha ninguém preparado para isso, gente que lidasse com a língua dos sinais, né? E então eu disse, pronto, então eu tenho uma habilidade com isso. Eu tinha formação técnica nessa área. Aí ele disse, então pronto. Então começamos a nos organizar para uma viagem a Angola. Para verificar em loco e de repente perceber se era de Deus mesmo e mudarmos para lá. Só que essa conexão se perdeu. A gente não conseguiu mais contato. Fizemos um projeto, mas não conseguimos mais. Não sei se ele perdeu o e-mail, alguma coisa assim, mas não conseguimos mais. E então me entristeci com isso e tal, mas o Senhor mandou uma missionária, inclusive norte-americana, que veio, passou um tempo congregando conosco e o Senhor usou ela para me reanimar nessa ideia. Pensa em África de novo. E ela botou muito lenha nessa fogueira, né? Fez pesquisas e tudo para me animar e descobriu umas coisas incríveis. Teve um surdo norte-americano que entendeu teve essa mesma curiosidade de como estão os surdos em África. Então ele foi para a África, ele fez um ministério bem legal na Nigéria, um surdo. Então isso, poxa, que legal, me animou. Só que Angola fechou-se. Aí certo dia surgiu Cabo Verde nessa história. E eu nunca tinha ouvido falar de Cabo Verde, eu não sabia nem o que é isso, Cabo Verde. É um país em África, então, onde é? É perto. 3 horas e meia de Fortaleza na época, tinha um voo direto. A ideia de África é uma viagem de, sei lá, dias. Não é possível um país, a África, ser 3 horas e meia, mas é. Então começamos alguns irmãos, pastores, a desenvolver a ideia de visitar. E aí fomos, em 2006, visitar esse país Cabo Verde. E aí foi chegar lá e ouvir a voz do Senhor dizendo, pois bem, meu filho, é aqui. E aí voltei de Cabo Verde já decidido a servir ali. Aí serviu o Evangelho de Cristo ali em Cabo Verde. Chegamos em 2008, eu e minha esposa e 2 filhas, e uma terra muito querida, muitas dificuldades sim, mas muito, muito querida, muito rica de beleza humana, gente muito amável. É difícil de escrever, sem se emocionar. Você se apega às pessoas, elas se apegam a você. Os mais velhos, mais próximos, começam a lhe tratar literalmente como filho, te abraçam mesmo, te puxam para dentro da casa, preparam refeição para você. Hoje eu tenho um casal lá em Cabo Verde que eu os considero pais e eles me consideram filhos, tanto a mim quanto a minha família. Lamentamos não poder ir lá tanto quanto gostaríamos, mas essa relação foi muito forte, né? Então, um povo querido e, graças a Deus, uma boa atenção ao Evangelho, né? As suas dificuldades, porque o Evangelho vai enfrentar dificuldade em todo lugar, mas um lugar onde eu e minha família moramos 4 anos, deixamos uma congregação estabelecida. Ano passado levamos um dos jovens de lá, veio ao Brasil, estudou, formou-se, voltou para lá e hoje é o pastor da igreja lá, né, o Jorge. Sim. E isso nos enche o coração de alegria de ver esse ciclo. Não é fechando, porque no fecho só vai fechar no céu, mas é completando-se de uma maneira que a gente espera, né? A gente acredita que esse é um ciclo perfeito na obra missionária.
Você chega no lugar, você prega o evangelho, a semente nasce, as pessoas se convertem, daquele meio o Senhor tira alguém, se prepara, completa e ele assume o trabalho. Isso é gostoso demais de ver. Então, Cabo Verde tem sido essa alegria pra gente. Eu me lembro que muitas vezes a gente ouvia relatórios do Senhor. Eu lembro de uma vez que teve uma história que o Senhor contou, não sei se eu lembro, acho que foi em Aranaú, que é uma comunidadezinha da cidade de Acaraú, aqui no Ceará. Você falou que uma época você, se eu não me engano, você pode me corrigir, mas o Senhor quase sacrifica um braço para ganhar uma alma. Como foi essa história? Eu queria muito que os meus amigos lá na comunidade ouvissem o evangelho, né? Então, a gente tem acesso fácil às crianças, né? A gente tem assim um acesso fácil aos vizinhos, mas há alguns grupos mais complicados, né? Então, eu sempre gostei de futebol, por gosto mesmo, e também pela saúde, ajuda a manter a diabetes mais ou menos equilibrada. E então me envolvi lá com a comunidade, o time de veteranos do nosso bairro, né, da Chadinha. Uma turma muito boa, uns caras muito legal, bons jogadores, gente boa. Mas era difícil entrar com o evangelho no meio, né? E aí, mas eu pedi ao Senhor e eu fiquei jogando com eles, tal. Entramos no campeonato grande, nacional. Jogo de ilha contra ilha. Cabo Verde são 10 ilhas, né? Então tinha jogo inter-ilhas, tinha jogo de muitos times da mesma ilha. Um negócio meio, inclusive, a FIFA era quem dava o aval, né? Então, um negócio grande. E eu, pronto, vou me envolver com isso, orando e tudo. E sempre com esse objetivo, mas com muita dificuldade. Conseguia falar com um ou outro e tal. Aí, certo dia, o time caminhava bem para a final do campeonato e eu com esse pensamento na cabeça. E até que teve um episódio jogando, acho que foi na semifinal, e aí eu driblei uma pessoa que ela não gostou muito e ela me deu uma pancada. Me deu um chute por trás, que eu subi e aí, quando eu caí em cima do braço. Aí o braço bem no cotovelo dobrou pro lado de dentro, né? Pro lado contrário, lado oposto. Né? Não quebrou nenhum osso, mas aquela dor, aquele negócio horrível. E aí quando eu caí no chão sentindo a dor, que eu olhei, o braço estava em S, né? Pronto, quebrou, já sentindo dor e tal. Aí hospital e tudo e tal. E aí quando é fé, mais tarde, quando eu já estava em casa, veio a diretoria do time veio em casa. Pedir, lamentar, né? O rapaz que me bateu veio também. O pessoal dizendo, rapaz, você é doido, você quebrou o braço do pastor. Ele foi lá em casa e disse, se eu soubesse que o senhor era pastor, não tinha feito isso. Então, isso quer dizer que só salva pastor nisso. Se não for pastor, pode quebrar. Mas aí foi uma oportunidade de pregar para ele. Eu testemunhei mesmo com liberdade para ele. Ele chorou, agradeceu e tudo. Eu o perdoei. Ele é nigeriano. Nunca mais o vi. Mas aí a diretoria veio e disse, olha pastor, e agora? Poxa, perdemos o senhor, e como é que vai ser? A gente passamos para a final, né, e tudo. E aí nessa hora me veio a ideia, pronto, eu acho que aqui eu ganhei uma porta aberta, eles estão bem solícitos da minha presença. Aí eu falei, olha, eu não tenho mais como jogar, pelo menos por um tempo, mas eu não vou deixar de seguir o time e tem algo que eu ainda posso fazer pelo time. Eu podia fazer um trabalho de capelania com o time. Aí eles disseram, mas o que é isso? Aí eu expliquei, olha, sempre que a gente vai para um jogo, a gente não tem um momento ali de dar uma fala e tudo, então esse vai ser meu momento. É eu que vou dar essa fala, vou orar com vocês, vou pedir a Deus pelo nosso jogo, pelas nossas famílias e tal. E eles, tá bom, a gente vai perguntar ao time. Aí reuniram o time e o time, na hora, disse, não, tá valendo. E desde esse dia, todo fim de semana tinha jogo, então todo fim de semana eu testemunhava para esse time todinho. E você perguntando isso, eu lembro que eu tenho foto desse momento, né? Então é muito marcante olhar aquela foto. Eu tô com o braço engessado e a sala da minha casa cheia dos jogadores e eu e o pastor Júnior, que era meu parceiro de trabalho lá, pregando para esses homens. Então, realmente... E aí a fisioterapia, né? Vamos lá, resolver esse braço. E ele ficou bracinho de radiola, como se diz, né? Ficou duro assim, ficou rígido, não voltava. E aí começamos, mas quando eu percebi que estava ficando mesmo bom, eu parei, né? Porque eu quis isso. Esse braço é torto, ó, esse daqui é reto, esse aqui é torto. Eu quis ficar com essa lembrança. Né? Eu queria ter no corpo algo que me lembrasse disso.
Aí o Matheus também pode lembrar. Mas normalmente quando eu tô em casa que eu vou botar a gravata ou apertar o último botão, esse braço aqui eu preciso fazer força para ele poder chegar lá. Aí eu lembro disso. Aí eu glorifico a Deus. Por essa Foi uma oportunidade. bênção, né? Sim, sim. Torção sim, no braço. sim. Eu lembro que no dia que eu ouvi essa história a primeira vez, essa foi a conclusão que a gente chegou. Ah, foi uma benção. Aí o pastor falou assim: Vale a pena você sacrificar um braço para um alvo? E todo mundo sim, e depois sacrifique o seu. Mas Pastor eu- Jaime, a sua história aqui no campo missionário no Brasil, né? Acho que muita gente quer ouvir isso também, né? Como foi isso? É, o senhor foi enviado por uma igreja local. É até um tema, antes do senhor adentrar na sua história, eu acho que é um tema interessante vocês comentarem, uma dúvida que eu tenho. Porque a gente vê muitas igrejas surgindo aqui no Brasil do nada, vamos dizer assim. O cara coloca sobre si o desejo de evangelizar, às vezes por motivos justos, às vezes não. E às vezes ele não tem aqueles dons reconhecidos pela sua comunidade, o cara simplesmente sai e vai fundar uma igreja. Do nada vai e funda uma igreja, né? Divide igrejas e funda uma igreja. No caso, é interessante lembrar disso, né? O senhor foi enviado por uma igreja local. Eu creio que esse é o modo natural como igrejas devem ser fundadas, né? Devem ser enviados pelo seu ministério, pela sua igreja local, e aí prosseguir a divulgação das boas novas, né? Então, como vocês veem essa questão, né? Porque a gente vê muito isso. De onde foi que surgiu isso, né? E a gente muitas vezes tem essa história, né? O cara simplesmente botou na cabeça e foi. Como é que vocês veem isso? Pois a igreja que eu falo de Woods Never Bible Church, que estava me apoiando e foi ordenado lá, é uma igreja que estava dizendo: confiamos em Jaime para transmitir evangelho nesse campo, Mas a igreja local não tem entendimento, não tem muitas coisas, detalhes, De fato, quando eu queria, no início, eu fui para a África, Eu não fui para a África porque eu mudei de missão. E a missão que eu escolhi trabalha só no Brasil. A missão é a agência que ajuda a conectar a igreja local com o campo, Então, a missão que eu estou partindo do BGF no Brasil foi a parte que foi mais me guiando para campos no Ceará, tantos campos assim, Sim, mas Me mostrando campos de necessidade. o que eu falo assim, que há uma conexão da missão com a tua igreja local, né? Porque eu creio que os dons eles devem ser reconhecidos pela igreja, né? Pela comunidade onde o senhor está inserido. Então há essa conexão e, logicamente, a missão ela tem esse conhecimento, esse preparo e os recursos necessários para enviar pessoas, né? Eles fazem esse meio campo. Mas eu falo desse sentido assim, de um crente, quando ele se converte, ele se prepara, ele vive a sua vida na igreja, na comunidade, ele sente esse desejo de servir ao Senhor como missionário, a igreja valida isso, né? A igreja reconhece isso, e assim há esse envio, né? Por meio de agências e tudo. Então, nesse sentido que eu estou pontuando aqui, tá? Isso contrasta muito com muita realidade no Brasil, na nossa própria cidade, né? Morada Nova, de pessoas do nada surgem, os irmãos na igreja local às vezes não. Como assim? Tá querendo ser pastor, ser da igreja, não teve tempo, não teve maturação, não teve os dons reconhecidos e a pessoa não aceita isso e simplesmente sai e vai fundar um ministério, entende? Esse contraste que eu vejo. Eu não sei se está realmente entendendo sua pergunta, mas a ideia de plantar a igreja, eu creio que tem que ter uma estratégia, Não é só aparecer ou querer dividir uma igreja. Se pessoas aceitam Cristo, o apóstolo Paulo falou em Filipenses que ele estava na prisão. Ele disse: alguns estão pregando o evangelho querendo zombar, querendo isso.
Outros, de boa vontade, estão querendo. Ele diz, não importa, se eles aceitam Cristo, amém. Então, se métodos errados, métodos de orgulho, eu quero plantar uma igreja, eu quero fazer coisas, eu quero dividir tal igreja, se através disso pessoas aceitam Cristo, amém. Mas eu creio que Deus deseja, primeiramente, que a pessoa honre Ele em primeiro lugar, não querendo, como aquelas pessoas, zombar Paulo. Não, querendo apoiar ele nisto. Então, queremos estudar o campo, procurar onde vamos para isso. Então, eu vou só falar um pouquinho, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta ou não, mas eu cheguei aqui no Brasil, estudei língua, e eu fui parte de uma equipe que foi vamos olhar no Vale de Jaguaribe. Era uma área que há 3 missões, a missão BGFM, as missões da Batista Regular e a missão das Cristo Evangélicas, nenhuma dessas 3 missões tinha olhado completo dessa região. Fizemos uma pesquisa, andamos em 15 cidades pesquisando, perguntando pessoas na rua sobre a igreja, sobre si, sim. Então, com essa pesquisa, olhamos para Limoeiro do Norte. Por quê? Porque era uma cidade mais central para a região. E então foi iniciado o programa do rádio aqui, Ecos do Calvário, na época. E depois disso, seu Bill chegou, e depois Cristo e eu chegáramos para iniciar uma igreja em Limoeiro. Daqui, olhamos para outros campos. Quixeré, Morada Nova, Alto Santo, outros campos, olhando, Deus nos guiando, pesquisando. Olhando para a cidade, vendo, fomos para Jaguaruana, olhando aí, não, mas tem mais a cidade em Alto Santo que Jaguaruana, então vamos focar em Alto Santo e não Jaguaruana por causa de necessidades. Olha, Russas já tem uma igreja batista, vamos deixar ela continuar, nós não queremos invadir, nós queremos lugares que precisam mais do evangelho. Eu acho que a fala do irmão Felipe, ela tá muito de encontro com uma verdade, que é o ecossistema onde um missionário nasce. Onde é que um missionário nasce? E o que a gente tem visto em muitos ambientes é isso, é o missionário nascer na inclinação particular do próprio coração individual, às vezes revoltado com a igreja que o frustrou de alguma forma, às vezes em resposta a um espírito de rebeldia que não se submete a ninguém. Então essa pessoa, por não conseguir se enquadrar em um corpo específico, ela diz, vou fundar minha própria igreja, assumindo para si o nome de missionário. Mas o que a gente vê na vida de ambos os irmãos é que o ecossistema onde nasce um missionário é dentro da igreja local, dentro de um sistema de reconhecimento de dons, de apoio, um sistema onde o missionário ele vai até o campo com um grupo ali ao seu lado. Então, eu entendo. Grande diferença entre se enviar para a igreja e se sair da igreja. Sim. Sair da igreja para estabelecer outra, não, a igreja enviou, aí tem um apoio numa igreja que nisto, Atos 13, eu acho que ilustra bem esse contexto que eu estou falando, né? Ele fala assim, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho para o qual chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles, que essa imposição de mãos é uma validação, né, de autoridade, sobre eles, e os enviaram em sua missão. Então, a igreja de Antioquia envia o Barnabé e Saulo. Né? O pastor Isaías pode comentar sobre isso. Nós temos um problema gravíssimo nesse sentido, que é muito notório no Brasil também. Eu creio que não é só no Brasil que isso acontece, eu conheço um pouco do contexto africano, onde isso acontece muito também, que são os auto-enviados, né? O pessoal mesmo que impõe as mãos sobre si mesmo, né? Botar a mão na cabeça e diz, eu me envio, eu me consagro e tal. Então essa loucura tem acontecido. É complexo analisar isso, que tem a ver com os sentimentos religiosos de muita gente, a fome religiosa das pessoas, né? Tem fome por religião, mas não tem fome pela verdade. Então, esse tipo de gente auto-enviado deveria ser logo rechaçado, né?
A pergunta deveria ser: quem lhe enviou aqui? Não, fui eu, então não quero nem conversa com você. Porque o caminho bíblico é esse daí, né? Atos 13 ilustra muito bem isso. O caminho bíblico é esse, é o mais seguro, né? Onde uma pessoa é enviada e ela tem uma igreja por trás dizendo assim: nós reconhecemos essa pessoa, nós trabalhamos com ela, nós formamos essa pessoa, né? Ela saiu daqui. Só um detalhe, né? É um questionamento que a gente pode fazer. Essa pessoa, ela fundou uma igreja do nada. Por que aconteceu com essa pessoa na igreja local dela, que a igreja local não validou e não enviou ela para fundar uma nova igreja? Por quê? Então, o que é que aqueles irmãos que conheciam essa pessoa viram ou não viram nela e ela teve que fazer isso? Então, às vezes você pode olhar para o contexto e ver, não, essa igreja anterior que ele estava era uma igreja que pregava doutrina de demônios. Era uma igreja que estava devastada, longe da Bíblia. Ele fez certo em sair de lá. É por isso que nós não estamos hoje acendendo vela para santos, né? Porque Lutero fez isso. Mas aí a maioria do contexto desse, principalmente esse contexto que eu estou falando, não é isso. Irmãos que tem uma igreja real, pode até não ser uma igreja saudável, mas o que você tem que fazer é lutar para que tua igreja se torne saudável, né? Sim. E aí essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que aconteceu isso, né? Qual foram os motivos? Essa igreja anterior, ela não pregava o evangelho? Ela tá nessa situação? Não. Então, é algo a se questionar. Quando eu disse assim, é complexo, é porque tem uma série de questões, tem inclusive o fato de que, às vezes, já faz parte da compreensão da igreja que se faça isso, até a título de heroísmo. Né? A igreja não tem uma boa perspectiva missiológica, de formação de obreiro e tudo. Aí o cara tem essa pegada de, não, eu quero ser um missionário e tal, mas a igreja não tem, mas ele, já que ela não tem, eu vou. Aí a igreja, ao invés de chamar e dizer, não, irmão, não é assim, dessa forma, a gente tem que te ajudar e tal. Não, pelo contrário, às vezes a igreja diz, rapaz, esse cara é corajoso, esse cara é um herói. Né? E aí o cara se enche disso mesmo. Né? Então é complexo porque às vezes a própria igreja que deveria chamar para ajudar, não, ela acha que é isso mesmo. O cara é um herói, é um corajoso, o nome desse é... Eu conheço, lá em Maracanã mesmo, tem um cidadão que ele sozinho, ele saiu da igreja e tudo, e é dessas igrejas que não é tão saudável, mas é uma igreja organizada, é uma igreja até com um certo reconhecimento histórico e tudo, mas ele endoidou lá e saiu da igreja e construiu 2 prédios próximos um ao outro e pronto, é 2 igrejas. O cara é um fundador de igreja, só porque ele construiu 2 prédios. Aí o que é que ele faz? As pessoas um dia vão para o culto nesse prédio, no outro dia vão para o culto no outro prédio. Né? Um ele prega uma doutrina, no outro outra. Aí o que acontece? Mas para esse público, esse cara é um cara corajoso, Desbravador. ousado, desbravador. Mas não é um problema, porque acaba só multiplicando esse tipo de pensamento, né? O padrão bíblico é o mais seguro sempre, né? É onde uma pessoa nasce ali, ela é formada ali, ela é trabalhada, é disciplinada ali, seus dons são construídos ali. Então uma igreja o envia, dando esse know-how para ele, acompanha ele. É diferente o padrão bíblico. Isso também é um resultado muito do nosso tempo, da época que nós vivemos. Nós vivemos numa época onde a autonomia, a independência é o máximo. E isso muitas vezes se aplica no contexto eclesiástico, onde pessoas acham que podem fazer o que quiserem e ainda assim serem aprovadas por Deus, como se não houvesse nenhuma dinâmica para além delas mesmas nesse envolvimento. O meu relacionamento com a África, né? A gente tem muito mídia e tudo com eles. Hoje, ultimamente, no último ano, né? Não sei se bem por causa da pandemia, mas no último ano eu tenho recebido muita mensagem de homens de vários países em África, especialmente de fala portuguesa, dizendo, eu vi aqui o seu perfil no Instagram, no Facebook, o senhor trabalha com africanos aí, olha, eu sou o pastor fulano, a minha igreja é simples e tal, a gente precisa de ajuda. Normalmente a primeira pergunta que eu faço, e eu já sei a resposta, é, qual é a sua igreja? Quem lhe enviou? Você é pastor de que igreja? E a maioria das respostas, não, eu decidi ser pastor. Então já entendi, né? O cara resolveu que vai ser pastor e começa ali, e é um campo fértil em muitos lugares, e junta muito menino, muita criança, e pronto, faz vídeo e é minha igreja. Não, eu decidi ser pastor. Isso prejudica muito a nação, né?
Estamos numa sociedade que tem muitas seitas, muitos grupos que têm doutrinas diferentes e quase todas as seitas falsas têm suas origens dessa maneira. Alguém sai de uma igreja saudável, não queria ser enviado e inventou, tem outra doutrina, outra prática. E quase todas as seitas têm essa origem. Normalmente Não tem uma coisa enviada, não, eu quero fazer e inventa. Normalmente a explicação é eu senti que Deus estava querendo isso e tal. Eu digo graças a Deus que tem pessoas saudáveis que fazem isso, mas todas as seitas, você pode dizer, eu acho que podem dizer que todas as seitas têm esse início. Alguém saindo de abençoar a si mesmo. Se Aí autoordenando. já conectando com outro assunto, né? Qual seria a relação que vocês enxergam que uma igreja saudável, uma igreja madura, deveria ter com missões? Como vocês acham? Existe uma igreja e o relacionamento perfeito, como essa dinâmica deveria acontecer na igreja seria assim? Como é que vocês veem isso? Eu creio que missões precisam ser parte do coração da igreja. Uma igreja sem missões não está cumprindo a tarefa que Deus deu para a igreja. Então, missões de local para transcultural tem vários níveis, mas deve ser parte da igreja. Uma igreja que esqueça missões está no caminho para morrer. Aí, Felipe, me permita até assim um arranjo na tua pergunta, tá certo? Fica à vontade. Porque assim, a sua pergunta é mais ou menos qual a relação de uma igreja madura com missões, né? Ela não pode ser madura se ela não for uma igreja missionária. Somos uma igreja madura, mas a gente ainda não investe em missões. Então não é. Pode ser uma igreja que tem muito tempo, igual um adulto. Um cara de 40 anos que não decidiu fazer nada da vida, ficou só morando com os pais. Aí alguém pode dizer, esse já é um homem maduro. Não, não é. Deveria ser. Tem tempo para ser, tem altura, tem idade, mas não é maduro. Entendeu? Uma igreja madura, ela não se dá somente pela questão do tempo. Ela pode ter 5 anos e ela já ser madura. A passo que outra pode ter 20 e ainda não ser madura, né? É uma relação fácil de perceber e analisar. Então, igreja madura, ela só pode ser madura quando ela está entendendo isso. Missões não é um departamento para ela. Missões é parte do todo. É o todo na parte. É tudo. É o oxigênio. Né? Ela faz as coisas pensando nos perdidos, não que é o principal. O principal é a glória do Senhor, mas ela entende que ela está ali para isso. Né? A igreja de Morada Nova, Limoeiro, Timbó, entender que não está ali pelo Timbó, está ali por causa do Senhor das Nações. Então ela está ali fazendo parte de um projeto do Senhor da igreja que tem a ver com toda a terra. E ela não pode, se ela for madura, ela não pode se intimidar pelo seu tamanho, pela quantidade de membros, pelo tamanho do seu caixa. É o tamanho da visão que conta. E visão não se mede pelo caixa da igreja necessariamente. Né? Uma igreja que tenha poucos recursos pode ter uma visão mais ampla do que uma igreja que tem um caixa grande. E aí ela se torna a igreja madura, essa pequena que tem visão. A gente tem pouco dinheiro, mas com o dinheiro que a gente tem, vamos investir para a glória do Senhor entre os perdidos. Então, a igreja madura precisa entender missões como aquilo que faz parte no todo. O Ministério de Música é envolvido com missões, o Ministério de Esportes, o Ministério Pastoral, Diaconal. Né? Não é uma coisa do departamento de missões. Eles se virem para fazer as coisas em missões. Então, a igreja madura precisa entender missões como é o todo. A atmosfera da igreja é missionária. Uma igreja madura é uma igreja que é missionária. Uma igreja que se envolve com de missões. causa e consequência. Eu gosto de pensar nesse tema de missões como Deus está promovendo uma missão no mundo. É a glória dele ser reconhecida, ele ser glorificado no mundo. E não existe uma maneira melhor de fazer com que Deus seja mais glorificado do que, além de mim, outra pessoa passe a glorificar a Deus também, junto comigo. Alguém que não glorificava, que
estava numa relação de ira com Deus, agora passa a estar numa relação de amor e o glorificando. Então, está envolvido na missão de Deus, né? Levando o evangelho para que outras pessoas glorifiquem a Deus também. Então, como vocês concordam assim que quanto mais uma igreja ela ama missões e ela apoia essas missões transculturais, vamos falar assim, né? De ir para outros lugares, mas ela também se engaja individualmente em sua missão intracultural, na sua própria cultura. Você conseguem fazer essa relação? Vocês veem isso? Assim, quanto mais a igreja está atento, ama e quer enviar pessoas, quer mandar pessoas para outros campos missionários, mas ela também, no seu próprio contexto, ela ama estar evangelizando e fazendo sua missão no contexto local. Eu acho que você tem dois focos. O que foca para fora e aquele que foca para dentro. Se você está focando para fora, você está focando em missões, como que eu posso alcançar a comunidade, como que eu posso ajudar o próximo, assim. Foco para dentro é como que eu posso me agradar. Como que a música que eu gosto, a tipo de comunhão que eu gosto. Enquanto a igreja está focando em si, ela está doente. Ela não está crescendo, ela está doente. Enquanto a igreja está focando em outros, seja ao lado da comunidade, próximo bairro ou transcultural, enquanto está olhando para fora, está saudável, crescendo. Então, como eu disse que uma igreja que não tem missões está morrendo, essa ideia, porque o foco está olhando para fora ou olhando para dentro. Então, se a igreja está olhando para fora, transcultural, ela deve estar olhando também para fora, perto, vai crescendo. A saúde da igreja está nisso. Quando ela começa a esquecer a olhar de fora e olhar só para dentro, é como uma doença pegando aquela igreja para ela agir. E talvez alguém diga assim, mas tem uma igreja ali que ela, olha, é uma igreja enorme, tem 200 pessoas, para o nosso meio é uma igreja grande, né? Na maioria das nossas igrejas tem, sei lá, talvez em média 50 pessoas. Mas, aquela igreja tem 200, 300 pessoas, e ela nem faz essas coisas de missões e tal. Olha como ela é grande. Eu, sinceramente, acredito que ela seja inchada. É diferente de ser grande. Inchaço não é saúde. Pode ser um corpo grande, mas não é isso. Eu gosto mais de pensar assim. Pensa naquela igreja numericamente pequena, mas que faz o que o Senhor diz para fazer, que é pregar o evangelho, que investe nas nações. E um dia no céu a gente vê qual das duas era uma igreja grande. Né? Quando começar a juntar-se aqueles em quem essa igreja despejou o seu esforço. Quantos foram alcançados? É ali que se verá diante do Senhor. É por isso que aqui a gente não deve se preocupar com a questão numérica. Não faz sentido planejar uma igreja pensando em números. Não é que a gente deva ter medo de números. Eu não tenho medo de ter uma igreja grande se o Senhor um dia quiser me confiar um rebanho maior. Mas não deve ser o alvo de uma igreja ficar pensando em números. Mas sim, naqueles que temos, vamos tê-los com qualidade. Temos 20, 30 pessoas, então essa será uma igreja com qualidade, com visão, com a visão correta, a visão bíblica. Vamos fazer o que o Senhor espera. E eu gosto muito, nesse sentido, da perspectiva de John Piper, né? Não é que o Senhor será mais glorificado, não é exatamente isso, porque não tem como ele ser mais glorioso do que o que é. Mas é que à medida que os homens conhecem o Senhor, os homens participam dessa glória do Senhor, são felizes por isso. E então Deus é glorificado pela felicidade que os homens encontram nele. Sim. Então, missões tem tudo a ver com isso. Não é o tamanho da igreja, a saúde dela, é a visão dela. É distribuir com os povos esse gozo de experimentar da glória do Senhor. E indo bem ao ponto da sua pergunta, eu lembrei de Paulo escrevendo aos Filipenses. No capítulo 4, no final de Filipenses, ele diz, olha, eu não estou aqui escrevendo para vocês interessado no dinheiro de vocês. Não é o donativo de vocês que me interessa, mas é o fruto que traga crédito a vocês. Então, assim, uma igreja que entende o plano do Senhor e se envolve nisso, ela recebe crédito.
ela recebe crédito. É muito raro ver uma igreja que entendeu o plano do Senhor, a visão do Senhor e amadurece nesse plano, né? Missões é algo que está ali, faz parte da atmosfera. É muito difícil ver essa igreja anêmica, doente, porque é empolgante viver o plano do Senhor. É muito difícil você ver uma igreja envolvida no plano do Senhor doente. Ela pode ser em número pequena, mas ela é vibrante, dá gosto de viver com ela, e é isso que conta, né? Porque o Senhor dá crédito a uma igreja que investe no campo dele, no plano dele. Então, sim, essa relação, Paulo diz isso, é dar e receber. Lá em Filipenses 4, alguma coisa, do 10 até o 20, é um texto sobre agradecimento por oferta missionária que ele recebeu. Ele diz isso. Maravilha. Pastores. E assim, a gente está falando então, a gente estabeleceu um fato, que missões são um elemento necessário, ele não está em negociação aqui, tem que haver numa igreja. E como é que, de modo prático, isso acontece? Como é que uma igreja se engaja de modo prático com a causa missionária? A nível de igreja aqui, nós temos aquelas três famosas afirmações: o ir, o orar e o contribuir. Não sei se vocês gostariam de desenvolver algo nesse sentido, mas acho que isso é interessante. Como é que uma igreja se engaja de modo real na obra missionária? Tem essa divisão de ir, orar e contribuir. Eu creio que esses três elementos são para todos. Eu sou uma pessoa que foi, mas eu também preciso contribuir e orar. Né? Todos precisam fazer todas essas três coisas. Não é só, não pense que, eu dei uma coisa na oferta, fiz a minha parte com A missões. minha parte é só contribuir. Não posso escolher qual dos Não, três. eu preciso contribuir, eu também preciso ir, eu também preciso orar. Todos esses três elementos precisam ser parte de cada crente. Cada pessoa tem, não é que eu faço essa parte e outras pessoas fazem as outras duas. Ou eu faço só essa, outras pessoas fazem essas duas. Não. Eu creio que uma igreja precisa focar em todos esses três elementos em todos os seus membros. Perfeito. Esse jargão é um jargão bem conhecido, né? E às vezes a gente não gosta muito de jargão, mas tem uns que não tem como fugir. E eu creio que esse é isso mesmo. Não use nenhum desses três para se esconder, né? Mas eu contribuo muito com missões. Minha oferta é a maior da igreja. Ok, mas ainda assim você tem os outros dois deveres. Você precisa também continuar orando, você precisa ir. Você não pode ir lá na África? Beleza, mas você pode ir no seu vizinho. Então não tem... A igreja precisa compreender isso, cada crente compreender isso. E aí, obviamente, os mais antigos, mais maduros deveriam ser, ajudar os que estão chegando a já ir comprando a ideia. Porque às vezes um dos problemas é a demora de fazer as pessoas participarem das coisas, né? Às vezes a própria igreja, por exemplo, se eu planto uma igreja e não passo logo essa visão para ela, então ela vai demorar muito, vai cometer o mesmo erro que nós cometemos. Não, missão é para os americanos. Então, daqui a pouco as igrejas na África, não, a igreja é por brasileiro. Não, é com vocês agora. Toca o barco, agora vamos lá, é juntos, é nós. Então, todos os crentes, toda a igreja entender que é importante orar, é importante contribuir, é importante ir, as três coisas ao mesmo tempo. Eu percebo muito que existem alguns bloqueios, né? Que os irmãos têm no ir. No ir, às vezes pensando que esse ir significa apenas ir para locais distantes, ir para outros países, sair do seu contexto e ir para um outro contexto qualquer. Esse às vezes é um bloqueio. E às vezes bloqueios mais simples, menos nobres, vamos dizer assim, que seria vergonha, medo, talvez o que eu mais escuto seria incapacidade. Eu não me sinto capaz de... Como é que vocês nos ajudariam a olhar para esse tipo de bloqueio, para esses bloqueios e superá-los a fim de cumprir aquilo que nós devemos, que é servir ao Senhor nessa área? Eu creio que precisamos obedecer. Pessoas pensam que o que eu estou fazendo
eu tenho que sair da minha parte, ir para outro canto, que certamente tem dom de evangelismo. Eu creio que não. Eu não creio que sou evangelista. Eu não creio que esse é o dom principal que Deus me deu. Eu creio que Deus me deu um dom de ensinar. Graças a Deus, Ele tem me utilizado. Várias pessoas podem dizer que já me foi a pessoa que me guiou para Cristo. Mas não é porque sou evangelista. Eu vejo muitas pessoas que têm mais facilidade de evangelizar do que eu. Muitas pessoas. Mas quer dizer, mais capacitados. No sentido dessa, é? Deus deu uma maneira de conversar mais fácil, assim. A barreira de capacidade, eu tenho que lembrar que quando eu fui para missões a primeira vez, o que eu sabia que será que eu posso fazer isso? Mateus disse: Ide, fazer discípulos de todas as nações, e depois, eis, estou convosco. Se não tem isso, pronto. Mas o fato que Deus está comigo, Moisés disse: eu não posso falar. Deus disse: eu estou contigo. Moisés tinha desculpas e Deus disse: não, mas eu estou contigo. E essa é a única coisa que me segura. Deus está comigo. Porque em capacidades pessoais, Deus escolheu dar outras capacidades para outras pessoas. Mas Ele está comigo. E quem é Ele? O Todo-Poderoso, com toda a autoridade. Essa dinâmica de Deus cumprindo o seu plano em Gênesis é muito claro, né? Você fala a vida de Abraão, em todos os patriarcas, né? A forma como a coisa não deveria. Deus escolheu as piores pessoas aos olhos humanos para formar um povo, né? Formar o seu povo. Então... Amém. E assim, eu creio, irmãos, uma coisa que vai ajudar, tem o potencial de ajudar, foi feito para ajudar, é o discipulado. Agora, é entender bem o que é o discipulado, né? E todos falhamos muito nisso, penso eu. Devido ao ritmo da vida, corre de tudo, discipulado hoje tem sido, lamentavelmente, um momento onde a gente senta para estudar a Bíblia. Beleza, isso é parte importante, mas não é integral. É teórico, tem valor de fé, de alimentar a mente, a consciência, o coração, mas não tira os medos, não ensina as pessoas a prática. O discipulado perfeito é o que Jesus fez. Então a gente não consegue chegar lá igual, mas a gente precisa pegar o que Jesus fez e tentar reproduzir. E aí, por exemplo, uma igreja, aos líderes da igreja, os pastores, a liderança, tomar mais cuidado. O discipulado deveria ser: chegou alguém novo na igreja, então essa pessoa vai precisar desse irmão aqui para andar com ele, tentar fazer amizade com ele, fazer um discipulado de caminhada, de andar junto. O cara vai perceber que ele não tem capacidades, mas vai perceber que seu discipulador também não tem. Vai perceber falhas e mesmo assim ele é usado por Deus. Então alguns receios como: eu não sou capaz, mas meu discipulador também não é. Dessa amizade franca. Por exemplo, eu sentei aqui agora e ouvi o pastor Jair me dizer assim: eu não acho que eu tenho um dom de evangelista. E aí eu me sinto à vontade para dizer: eu também não. Sinceramente. Mas tem gente que acha que quem é missionário obrigatoriamente tem o dom de evangelista. Não é verdade. Eu não sou um bom comunicador do evangelho 1 a 1. Eu faço. Mas assim, a duro custo. Entendeu? Eu preciso fazer um esforço grande para eu começar uma conversa evangelística com uma pessoa. Eu consigo. Mas eu conheço pessoas que fazem isso como quem come banana, brincando. Entendeu? Eu fico espantado com isso. Agora, eu faço o meu papel. Naquilo que o Senhor me permitiu fazer, na força que Ele me dá, pela gratidão que eu tenho a Ele. Mas não é a coisa mais fácil, não é a coisa mais leve que eu faço com mais facilidade. Então, assim, as pessoas precisam ouvir isso, porque tem esse mito de que o pastor sabe tudo, ele. Não é verdade. Lembro muito do Paul Washer falando sobre missões, e ele é um cara bem missionário, aqui na América do Sul também. Ele disse: ser missionário é sobre
Falar sobre missionário é falar sobre gente quebrada. Meu irmão, é gente quebrada. Então, se a gente tá discipulando bem, andando com um cara e ele diz, eu não sou capaz. E, opa, acabei de achar um candidato bom. Por que esse candidato bom? Ele já sabe uma coisa, ele é quebrado. Boa. Porque, na perspectiva bíblica, o ruim é o cara que se acha pronto. Eu lendo aquele livro Servos de Deus, do Franklin Ferreira, aí ele lista uma série de características que você vê em todos os personagens ali que ele narra, né? E aí uma das características é esse senso de incapacidade. Todos eles olhavam para o ministério que Deus deu a eles e diziam, eu não sou capaz de... eu não tenho tamanho suficiente para cuidar disso que Deus entregou nas minhas mãos. Eu estava, ano passado, eu fiz uma viagem a Cabo Verde e Portugal. Aí, lá em Portugal, foi um tempo... eu tive um pouco de tempo mais livre. As minhas atividades lá eram poucas, e o tempo que eu tinha, por questão de voo, de passagem, eu tive tempo livre. E o tempo livre que eu tive, uma boa parte dele foi sentado numa pedra, chorando, glorificando a Deus. Pensando quem eu sou, né? Menino renascido lá em Canindé, e amado pelo Senhor, e agora tendo a oportunidade de servi-lo entre as nações. Isso é muito grande para um pecador. Não é grande para o Senhor, mas há um profundo senso verdadeiro no coração dos que servem ao Senhor, os que o servem de verdade. Há um profundo senso tão real de incapacidade. A minha oração é sempre dizer, Senhor, não me deixe atrapalhar a tua obra, porque é muito fácil atrapalhar ela. O difícil é cooperar. O difícil é contribuir, porque eu sei quem eu sou, mas atrapalhar é fácil, então me ajuda, porque isso é sincero. Quem ama o Senhor sabe quão incapaz é, e é assim que é a glória dele nos vasos de barro. Então, um questionamento, porque esse é um fato curioso. Nós temos 2 missionários aqui e ambos falaram que não se sentem como que possuidores do dom de serem evangelistas. E como é que fica essa questão do chamado missionário? Porque isso é uma coisa muito popular. Eu tenho que ter o chamado para ser missionário, eu vou fazer missões sendo alguém chamado. Se até essa questão do dom não é uma questão determinante, eu ter o dom de ser evangelista, não é uma questão determinante. Então, como um cristão comum entre aspas, né? Pode sair desta condição e tornar-se um missionário? O que é necessário, então? O bom de ter o seu Jaime aqui é porque, como ele é mais velho e experiente, ele vai sempre responder primeiro. Eu creio que mais do que a educação ou preparos, é disposição. Estou disposto a ir. Se Deus quer, eu estou querendo. Eu queria ser missionário no final da lista, mas Deus mudou esse desejo para ser o que eu quero. Eu quero fazer a obra missionária. O que não era em cima, Deus mudou o meu coração. O que essa mudança de coração dentro de mim, para eu desejar, essa era a chamada missionária, Não é um relâmpago que sai do céu, não a voz dizendo para ir para tal canto, nem era chamar para um lugar, Brasil, porque pode foi para a África, mas um desejo no coração que Deus colocou dentro de mim. Eu creio que a chamada missionária está nessa, estou disposto. Eu acho que tem também talvez vocês não se vejam como capacidade, como ter uma capacidade de ser missionário, de ser evangelista. Mas talvez as pessoas que olham para vocês nas suas comunidades locais podem verificar esse dom, né, em vocês. Às vezes tem isso, às né? vezes eu penso isso também, mas eu continuo achando que eu não tenho dom. Vai ficar na teima, é uma teima boa, né? Mas assim, eu penso que o nosso problema nessa questão da pergunta do pastor Mateus tem muito a ver. É incrível como a gente não percebe como a gente, eu digo geral mesmo, a gente é muito influenciado por emocionalismo.
né? Eu sou muito emotivo, a minha personalidade é emotiva, meio melancólico, e eu confesso que eu gosto disso. Eu acho que a vida seria muito feia sem as emoções, né? Tanto que o Senhor nos deu elas. Eu acho que tem um momento que é nobre chorar, um momento que é nobre rir. Então as emoções embelezam as coisas, na minha perspectiva. Mas elas não podem servir como fator de decisão. Aí elas são desastre. Só que a gente confia até coisas espirituais a nossas emoções. Por exemplo, esse aguardar um chamado, uma coisa, né? Um negócio. Eu tenho que ter um chamado. Como é que foi o seu chamado? É a pergunta que a gente mais ouve, né? Retiro de adolescente, de jovem. Pastor, como é o chamado? E tal. O que é que você sente? Como você sente e tal. Borboletas na barriga. Eu não lembro quem é a missionária, mas uma certa missionária, alguém perguntou isso para ela, disse assim: não, eu não tive chamado. Eu li na Bíblia que Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações e eu fui. Então, assim, tem até um livro escrito pelo pastor Iago Martins, que é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. É o título do livro. Eu posso só fazer uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Eu vou fazer. Se consagre, se consagre. O senhor é ou não é o pai do Iago Martins? Rapaz, deixa eu maçã. Vou pegar um momento Gente boa, rapaz. Eu sou um pouco do contrário. Eu não sou uma pessoa muito emocional. Eu sou uma pessoa que pensa em ordem, em categorias assim, muito Prático. muito prático. Né? Metódico. E emoções, eu até lembro do tempo que Deus me dá emoção, porque eu preciso sentir mais, preciso mais de empatia, que eu não tenho. Eu estou uma pessoa fria. Eu preciso ter mais, é? Então, a emoção não foi, eu disse que mudando desejo no meu coração não era uma coisa tão emocional, não. Era só olhando em fatos, olha, pessoas que precisam mais de Cristo, eu sei o plano de salvação, Deus está comigo. E a ideia de, sim, Senhor, se o Senhor deseja, pronto, é. Eu creio que pessoas podem fazer isso. Em vez de eu vou atrás de tudo, a não ser que Deus me chame para missões, não, eu vou atrás de missões, a não ser que Deus me chame de não fazer missões. Não é uma coisa que precisa uma chamada que algumas pessoas têm a ideia que tem que ter uma coisa, um relâmpago do céu, Especial. uma chamada, uma voz, um sonho. versículo que pulou da Bíblia e chegou aqui. Não. Que é Deus agindo na sua vida. Os versículos estão lá no canto deles. Deus vai agir através de circunstâncias, através de outras pessoas. A razão que eu não fui para a África por coisas de circunstâncias. Foi coisa de um pastor, deu um conselho sobre tal coisa. Eu não pensei nisto. O conselho do pastor. Várias coisas que entraram para me guiar onde eu estou. Eu estou pensando em ir para Piauí. Vários fatores entraram nessa coisa para por que Piauí. Vários fatores, coisas que Deus colocou na minha vida, pessoas ao redor, que contribuem para isso. O senhor estava falando do livro do Iago, né? Pronto, o livro diz: você não precisa de um chamado missionário. E a ideia é essa. Você está esperando uma coisa que já aconteceu. Já houve o chamado. Não vai haver outro. O que Interessante isso. Você está esperando uma coisa que já aconteceu. já foi feita, entendeu? O Senhor já chamou, já ordenou. Vão lá e façam. Está esperando eu dizer de novo, né? Então, assim, é mais uma questão de amadurecimento. É claro que ninguém vai negar que existe sim, o Senhor vai direcionar circunstâncias. Mas ele já chamou. Agora eu preciso dizer, ok, então eu já estou orando, eu estou contribuindo, eu já tenho ido aqui na minha vizinhança, na minha família, no meu trabalho, na minha escola. E o Senhor vai guiando circunstâncias onde você se vê olhando e caminhando numa certa direção. Ou não, ou o Senhor dizendo, não é para ir. Não é agora. Paulo passou por isso, né? O Senhor às vezes usou até o próprio inimigo para cá não vai. Então, assim, o chamado já foi feito, a ordem já foi dada. A questão é amadurecer numa igreja bíblica que amadurece seus obreiros e incentivá-los a ir.
E eu diria até certo ponto, tem uma perspectiva baseada ali em Mateus, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu estava lendo sobre isso e tem uma certa perspectiva de que a ideia é até às vezes a igreja chegar para alguém e dizer assim, "Ei, é você. A gente vai enviar você. Não, é você. É claro, a gente vai pegar um cara que acabou de chegar e tudo. Mas às vezes é uma pessoa que está precisando de um choque de realidade. Entendeu? Cara, tu não tá vendo. Tipo, não, não tenho dor, não. Tem sim, é você que não tá vendo, a gente tá vendo. Mas assim, a ideia de fazer a obra missionária, de ir aos campos, ela é muito mais do que emoção. Né? De novo, eu repito, eu acho que isso embeleza, mas é muito mais do que isso. É ouvir que o Senhor. Esse é o projeto do Senhor. Entrar na igreja é candidatar-se a isso. Estou fazendo parte da igreja. Pronto, você é candidato para ir longe. Pode ser que não vá. Então sirva aqui, mas tem que fazer aqui. Mas você já é um candidato para ir onde o Senhor quiser. Pastor, qual a Mas, relação... assim, eu vou ter que fechar o teu parênteses. Né? Essa arrumação do Iago. Eu tive lá recentemente pregando e no outro dia o pessoal da igreja dele mandando foto da gente, comparando. Bote aí. Que arrumação é essa? Bote isso aqui. Pera aí. Vai lá. Aí eu digo, cara, e é porque eles nem sabem que o nosso sobrenome é o mesmo. Vocês podem dizer agora, é o pai do Iago Martins ou não é? Gente boa. E aí, Isaías Martins. Olha aí. Eu acho que se a gente for traçar, a gente encontra alguma relação entre Tem um vocês. negócio aí. Assim, eu sinceramente eu acho que, não sei, Deus pode fazer o que ele quiser. Eu não me enxergo tendo esse chamado para ir para longe, certo? Eu acho que Deus me chamou dentro do meu contexto e eu tento servir ao Senhor, fazer a missão do Senhor, evangelizar outras pessoas ao meu redor à medida do possível, com muitas falhas, deveria fazer muito mais. Mas como sempre que o senhor fala, né, o senhor nos chamou e tal para missão e tal, o senhor também está pressupondo esse tipo de ou o senhor sempre está falando assim, não, você chamou para ir para África, para Europa, para essa relação desse chamado missionário com um crente que tem o seu trabalho, tem a sua família, Pronto. e ele pode exercer o chamado missionário Certo. dentro do seu contexto, da sua vida. Aqui eu vou tomar a liberdade senão eu esqueço a resposta. A resposta tá tão aqui que eu vou ter que dizer logo antes do pastor Jaime. Vou tomar a resposta dele. O mesmo texto que você leu, Atos 13, é bem interessante esse texto, onde mostra que é uma igreja que envia as pessoas, né? Não tem auto-enviado, não tem alguém que se enviou, nem o próprio Jesus se auto-enviou, foi o Pai que mandou. Mas em Atos 13 tem algo bem curioso sobre isso. Para onde ir? Atos 13, versículo 2. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para ir para onde? Para o trabalho. Não tem um lugar, tem uma obra. Entendeu? Não tem um lugar. A obra que nós fomos ordenados fazer, ela se faz aonde? Em todo lugar. Então não tem um lugar. Paulo não saiu de lá dizendo, Deus nos mandou ir para a Europa. Não. O Senhor nos mandou sair pregando. Então, é por isso que todos nós temos essa ordem e precisamos obedecê-la. As circunstâncias, o Senhor vai usar as circunstâncias para fazer com que alguns vão para a África. Vai usar circunstâncias. Eu não sei por que fui à África, não tem. Só sei que eu estava estudando, comecei a ouvir relatos sobre missões em África, isso me interessou, fui ler sobre isso, o interesse aumentou, estava envolvido com os surdos, bateu no meu coração aquele aperto, puxa, como é que estão os surdos na África? Veio a curiosidade. Agora, é bom de se lembrar o seguinte, porque contando assim num programa assim, parece que foi coisa rápida. Isso durou 12 anos. 12 anos. De quando eu senti, por assim dizer, essa necessidade de compreender mais a África, até eu ir, foram 12 anos. Nesses 12 anos, o Senhor testou paciência, perseverança, se era uma coisa séria, se era brincadeira, se era aventura, se era só emocionalismo, entendeu? E aí é onde entra de novo a igreja que vai amadurecendo, você vai te ajudando, vai orando por você.
Então tem um contexto bem amplo, mas não é um lugar. É por isso que, sim, o Felipe tem que fazer a obra onde o Felipe dá. Se o Senhor quiser que o Felipe vá para outro país, o Senhor vai mover as circunstâncias de forma que ele vai fazer isso. Qual é a tua área de trabalho, Felipe? É bancário. Você é bancário. Então, o senhor pode. Eu tenho um colega em Cabo Verde que ele é do ramo de banco. Eu estava vendo esses dias, ele tá em a vários países da África, porque ele é um bom profissional na área bancária dele. E ele está indo a vários países na África dar treinamento em outros países sobre como fazer alguns trabalhos bancários. Então, se o senhor quiser levar o Felipe para outro país, o senhor vai trabalhar no Felipe de forma tal que o Felipe, de repente, vai para outro país para participar de alguma coisa na área de banco. Só que essa, obviamente, é a desculpa camuflada. O que o senhor quer que o Felipe faça é que vai a algum país, porque tem alguém lá que o senhor quer. Felipe prega para essa pessoa. Inclusive, teu nome é Felipe, né? Vai que tu acha o etíope por aí em outro país. Né? Então, as circunstâncias o senhor vai usar para isso. Mas o Felipe tem que saber que foi chamado para uma obra, como Isaías, como Jaime, o Mateus. Todos os crentes foram chamados para essa obra. Onde? Onde tiverem. Entendeu? Então não é um lugar. Não é um lugar, é uma obra. Que é feita onde? Em todas as nações. Você está numa nação? Tô. Então faz. Então, essa é a perspectiva. É interessante. Então, a resposta para a pergunta que eu fiz seria: esse negócio de você ser um crente comum e se tornar um missionário. Não, você já é um missionário. Entrou na igreja. A igreja é a agência missionária. Você entrou na agência missionária. Você não entra num clube de futebol se não for para viver futebol. Então você não entra numa igreja se não for para isso. É claro, nos primeiros dias a pessoa não vai entender isso. É onde entra o papel da igreja, que é madura. Olha, o nosso projeto é esse. Aqui está o projeto. Ó. O Senhor vai usar os seus filhos para isso. Então, se prepare. Você entrou nesse barco agora. Eu tenho entendido, conforme eu leio as páginas da Bíblia e em algumas circunstâncias da minha vida também, e nas pregações do pastor Jaime em Colossenses também, de que não existe na vida do crente essa linha andar de lado, assim, uma estabilidade na vida espiritual. Ou você está crescendo espiritualmente, ou você está decaindo espiritualmente. E enquanto você não entende isso, você pensa que está simplesmente andando de lado, numa frieza, num morno, mas o que está acontecendo é que você está indo cada vez mais para o pecado está entrando sorrateiramente na sua vida, até o ponto de às vezes você se surpreender. E crescer espiritualmente, né, significa viver radicalmente a sua vida para Cristo. Né? Eu não vejo como você ser um cristão olhando para o que Cristo demanda de nós, sem que você não coloque Deus e Cristo em primeiro lugar na sua vida e viva para Ele. E toda a sua vida é direcionada para Ele, o seu trabalho, as suas relações interpessoais. E aí nessas relações interpessoais, sendo para a glória de Deus, você pode observar como naquele relacionamento com o seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho, com sua esposa, você pode servir ao Senhor naquele relacionamento. Né? Então acho que as missões começam muito Sim. aí. Esse negócio de ser crente é assim, só vale a pena se for para ser de verdade. Mais ou menos, não vai. Vai se tornar um religioso, vai estagnar e depois pensa que está estagnado, mas não está descendo. Não tem. Então, para ser crente, ou vai mesmo, seja de verdade, experimenta o plano do Senhor, ou mais ou menos não vai dar legal. E do outro lado da moeda, é muito comum na igreja americana, menos, colocar um missionário num pedestal. Ele é um santo. É um herói. Mas os missionários têm as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, medos, preocupações, tentações, pensamentos errados. Missionários não devem ser colocados no pedestal. Ele está seguindo o Senhor. Porque ele não está além de um crente. Ele está uma pessoa normal que está fazendo uma obra diferente. Às vezes isso gera no crente uma insatisfação com a vida que Deus deu para ele viver, né? Às vezes Deus... eu percebo isso em alguns crentes, que
minha vida só valeria a pena se eu estivesse sendo missionário em tempo integral. Como eu tô trabalhando aqui, então minha vida tá meio chata, não vale a pena. Ou pessoas colocam tanto no pedestal que pensam que eu nunca poderia ser tal pessoa. Não lembra que tal pessoa realmente não deve estar naquele pedestal, ele está querendo a sua ajuda com uma tentação que ele tem. Que você já venceu. É uma das coisas mais erradas que tem essa, rapaz, é essa perspectiva de que o missionário, né, o missionário, até essa perspectiva, né, porque todos deveriam se ver como tais, mas essa ideia de que quem foi mais longe é esse herói e tal e tal, isso gera muita dificuldade, até mesmo em obediência, por causa dessa confusão, rapaz, o cara, eu não tenho condição disso, eu não tenho capacidade para isso, né, e até quando a gente diz assim, não, eu não tenho o dom de evangelista. Ou, quando citando Paul Washer, missionário é gente quebrada. Aí, às vezes a pessoa ouve isso, mas diz assim, olha como são humildes. Que orgulho da humildade dele. Olha como são humildes. Eles dizem, não é realidade. Uma igreja de Fortaleza juntou eu e mais uns 2 ou 3 missionários para bater papo com os homens da igreja, né? As mulheres foram para um lado do sítio, os homens ficaram aqui conversando com os missionários para aprender essas coisas. E aí foi ver, e as perguntas eram, como é que foi lá no campo e tal, perguntas comuns, né? E aí quando estava terminando, foi muito bom e tal. Aí eu falei assim, irmãos, foi bom, mas podia ser melhor. Podia ser melhor essa conversa. Como assim, pastor? É que vocês fazem perguntas muito comuns. O objetivo era homens conversarem aqui com missionários para aprender coisas da obra de Deus e coisas de homens. E vocês não fizeram perguntas melhores. E aí ele, que pergunta seria, pastor? Eu disse, pergunte para nós quais são nossas fraquezas. Pergunte-nos como a gente lida com nossas esposas. Me pergunte qual é a minha grande luta. Porque essas são as perguntas mais profundas numa relação de conversa com homens. E aí um deles disse, pois então qual é a sua maior fraqueza, pastor? Eu disse, pornografia. Eu tenho que brigar com isso todo dia. Eu tenho que santificar meu coração todo dia. A vida de onde eu vim foi profundamente promíscua. E só a glória no céu vai arrancar as imagens que eu tenho na minha mente. E no mundo virtual de hoje, a tentação é constante. E aí vários homens começaram a chorar. E começaram a admitir, é minha também. É minha também, é minha também. E eu disse, tá vendo? Nós somos iguais. Não tem nenhum herói aqui. Não tem ninguém aqui mais poderoso do que o outro. Poderoso é Jesus. Missionários são quebrados. Se eles não fossem, seria o primeiro pecado deles acharem que eles fazem as coisas por causa de si. Então é gente bem quebrada. Então, seria bom que as pessoas entendessem isso. Você tem suas fraquezas, suas tentações, todos temos. Não é sobre nós e sobre nossas capacidades, é sobre o Senhor e a capacidade que Ele tem de ser glorificado usando cacos. E só um Deus Todo-Poderoso poderia ser glorificado através de gente em glória. Então é sobre isso, é verdade, isso não é humildade não, isso é só realidade. É reconhecimento que é uma realidade. Amém. Tem mais algo? Eu acho que a gente poderia encerrar esse bate-papo só fazendo uma pergunta para cada um dos nossos convidados. E essa pergunta seria: que conselhos vocês dariam para igrejas e para irmãos dentro desse assunto missões? Que, se você pudesse deixar uma palavra, a gente não sabe que abrangência nós teremos nessa conversa, mas que conselho o senhor, pastor Isaías, e posteriormente o senhor, pastor Jaime, na verdade antes do pastor Jaime, porque é mais velho, né? Já foi estabelecido isso nessa conversa. Que conselho o senhor daria para uma igreja no que se refere a esse assunto missões, e que conselho o senhor daria para o cristão? Aí depois dessa resposta a gente vai fazer uma oração. O irmão Felipe faz uma oração para encerrar esse papo. Realmente não estou pensando no conselho específico do que já foi dado. Lembrar que missões faz parte do coração da igreja. E
Então deve fazer parte do coração do crente. São ligadas, que podemos pensar nesse sentido. Quando eu estou na vida de além, está lá no céu, o que eu posso fazer para Cristo? Eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso ler a Bíblia. O que eu não posso fazer? Evangelizar. Eu não posso evangelizar. Eu não posso compartilhar minha fé para as pessoas que nunca ouviram. Eu estou aqui por uma razão. Deus não me levou. Deus pode dizer, salvou, vamos logo tirar ele dessa miséria. Mas ele me deixou aqui por uma razão. Para o ministério, com pessoas. Especificamente com incrédulos. Eu tenho ministério com crentes também. Que eu não vou ter quando a pessoa já está sem pecado. Mas esse ministério que temos, Deus me deixou com um propósito. O apóstolo Paulo diz, para mim morrer é lucro, mas para ficar, Deus tem propósito para mim. Para fazer ministério com vocês aqui na igreja local. Eu creio que o plano de Jesus Cristo, bem claro, dizendo em outras palavras, seria cada crente um missionário. Cada crente um missionário. Lutar para que cada crente da igreja entenda que ele tem que incorporar isso. Onde está, vivendo na sua escola. Ontem, no nosso tempo lá de bate-papo lá com a igreja, eu esqueci de dar um testemunho, rapidinho, mas eu creio que ele é bem objetivo nisso e claro nisso. O que é a obra evangelística? Por exemplo, eu pratico jiu-jitsu. Mas eu não pratico jiu-jitsu por causa do jiu-jitsu. Eu tenho motivos para praticá-lo. Eu gosto, me ajuda na saúde. Mas o motivo maior é que quando eu chego no tatame, então eu tenho pessoas ali com quem eu posso conviver e tentar alcançá-los. O que é que eu faço para tentar isso? Eu entro no tatame, eu oro. Levo minha Bíblia, boto ali e propositalmente que as pessoas vejam que eu tenho fé. Aí nisso não vão identificar que fé é essa. Mas eu oro quando eu chego para treinar e eu oro ao sair. O que é que isso tem gerado? Tem feito com que pessoas que estão ali, que já experimentaram alguma religiosidade, se aproximem. E o que foi que aconteceu nesses últimos meses? Um estava desviado, estava para deixar a esposa. Aí se aproximou de mim e disse, o senhor é crente? Eu disse, eu sou. Eu não digo que sou pastor. Assumo que sou um crente. Né? Depois, obviamente, eles ficam sabendo. Não se esconde muito. E aí ele disse, eu preciso de ajuda. O senhor pode orar por mim? Posso. Já peguei aqui o contato dele e fiquei falando. Então, depois ele ficou sabendo que eu era o pastor. Ele via no grupo, tem um pastor e tal. O senhor que é o pastor. Então, um dia, a gente treinando, lutando, eu aconselhei ele. Lutando. No ato da luta mesmo. A gente lutou mais leve. Ele estava precisando de conselho e eu, lutando, eu aconselhei ele. Orei por ele umas 2 vezes e depois ele disse, eu me reconciliei com a minha igreja, eu não vou deixar a minha esposa. E 1 mês depois ele se batizou, que ele não era batizado. Então, essas coisas acontecem quando você simplesmente vive. O mínimo que for. E aí, quando foi há 2 semanas atrás, um outro procurou. Aí agora eu e meu irmão treinamos, eu e meu irmão oramos juntos. Então, uma outra pessoa procurou meu irmão e vocês são crentes, somos e tal. Onde é a tua igreja? E ele foi para a igreja, esse cara. E aí, quando foi semana passada, semana retrasada, ele professou fé em Cristo. Então, olha só. Qual tem sido o nosso esforço nisso? A gente chega no tatame e ora. Isso é intencional, né? Isso, é vida missionária. É vida missional. A nossa vida tem que ser isso. Não tem que ser, eu vou ser missionário a partir das 3 da tarde quando eu for distribuir folhetos. Não é a nossa vida. É cada crente um missionário. É entender que é a fé. Ela não é uma religiosidade, é uma vida para isso. Quando eu vou ao supermercado é para isso. Quando eu vou ao campo de futebol é para isso. E às vezes as pessoas pensam, mas deve ser cansativo ficar pensando nisso. Não, não é pensar nisso, é viver. É incluir isso como tua vida. Às vezes na fila do banco vai ter uma oportunidade disso, se você entender que é a sua vida. No cabeleireiro, no táxi, onde for. No campo de futebol, no tatame de jiu-jitsu. Então é entender isso como a vida e não como algo que faz parte, é uma parte. Não.
é no todo da vida. Sair do trabalho agora, aí eu posso ser missionário. Não trabalha para ser, né? E a Missão Maranata, a gente tem divulgado as necessidades da missão. Aí terminei uma apresentação na igreja e veio uma criança, um adolescente, me deu uma mãozinha de moedas. R$1,80. R$1,80. Para mim é glorioso aquilo. Tá lá, entrou no caixa da missão. Eu podia botar com outras ofertas junto. Eu botei R$1,80. Aí botei o nome de quem é. Para sempre lembrar que é sobre isso. É sobre ensinar os pais, para ensinar as crianças. E a igreja tem um programa que pode tornar isso massivo na cabeça das pessoas. O que seu filho está fazendo para a obra missionária? Na escola ele testemunha para os coleguinhas. É uma criança, então ensina ele a dizer Jesus te ama. Mas faz com que a criança cresça, né, que para ela seja o comum da vida dizer para as pessoas alguma coisa de Jesus. E você, pai, no trabalho, você, mãe, em casa, no seu trabalho. Então, cada crente um missionário. A igreja entender isso. Sobre essa questão que o senhor falou, né, desse exemplo que o senhor deu no tatame, né? O senhor chegava, fazia uma oração, levava a sua Bíblia, deixava claro ali, o senhor era intencional. Mas você primeiro estabeleceu relacionamentos, né? Ali você estava com outras pessoas e gerou uma oportunidade, né? Às vezes a gente fica muito esperando a oportunidade vir e às vezes a gente tem que gerar também essa oportunidade. Mas às vezes a gente confunde essa questão de trabalhar para Deus, de fazer um esporte para Deus, entretenimento para Deus, com uma ligação muito direta com o evangelismo. Se eu for no supermercado e encontrar uma pessoa, eu vou e ter essa ideia também de que eu vou entrar num grupo social, eu vou entrar dentro de um time de futebol, e eu vou estar gerando relacionamentos e um momento certo eu vou entrar e falar do evangelho. Também não ficar, porque existe um outro extremo de... existe esse extremo de ser a pessoa que não vai ser aceita em grupo social nenhum, porque ela não consegue falar sobre nada, e o outro extremo da pessoa se inserir num grupo social camuflado e as pessoas nunca saberem que é um crente e a pessoa, não, tô esperando sair uma oportunidade, né? Então essa intencionalidade de entrar num grupo social e esperar o momento certo, gerar relacionamentos e tal, isso é uma coisa que também confunde muito, né? Confunde. Eu creio que tem momentos onde você vai ter que ser explosivo. Como eu disse ontem, às vezes você está ali no ônibus ou no banco e tem aquela pessoa ali do teu lado e você não sabe se vai encontrar ela outra vez na vida. Então não dá para gerar relacionamento. Mas eu tenho o dever de trazer uma mensagem. Então, vai ser. Pronto. Mas quando a questão é onde eu moro, por exemplo, no local onde eu convivo socialmente, onde eu jogo futebol, alguma coisa, você precisa ter tato de lidar com essa questão de outra maneira, né? Não pode ser do tipo, tem um pastor que ele diz, rapaz, tem gente que não pode encontrar o seu vizinho assim, sempre para ler um texto da Bíblia e tal, e pode parecer muito santo isso, mas talvez não seja muito sábio. Então, por exemplo, tem vizinho que se tu chamar assim, ei, vamos para pescaria, o cara já pensa assim, vou não, que quando ele acender as brasas para assar o peixe, ele vai me ameaçar do inferno. Vai dizer, olha, essas brasas aqui é sobre o inferno, para onde você vai se não aceitar a Cristo e tal. Então, não é bem isso, entendeu? Jesus Cristo foi para o casamento em Caná da Galileia. Qual foi a pregação de Jesus no casamento em Caná da Galileia? Não teve. Pelo menos não está registrado. Ele transformou água em vinho. Seus discípulos tiveram lição ali, mas o povo em geral, a Bíblia não mostra Jesus pregando para ali. E eu penso que um casamento é um momento perfeito para pregar o evangelho. Eu sei porque eu faço um casamento, eu prego o evangelho. Mas Jesus não fez isso. Entendeu? Então, assim, não é essa coisa de se eu encontrar com meu vizinho descrente, eu tenho que citar um texto bíblico. Não. É onde entra o testemunho silencioso do amor, da cordialidade. É onde entra o testemunho do meu vizinho olhar para a minha família e ver que é uma família piedosa, é falha, tem pecados, mas é uma família temente a Deus. E essas coisas o Senhor usa para despertar. Às vezes uma palavra
uma palavra de alguém que você já criou uma confiança, criou um relacionamento, ela tem muito mais impacto do que um discurso inteiro Sim, de horas de sim. alguém que você não... Discurso Questão da pessoal. autoridade, Sim, né? sim. Isso. Pois, existe mais alguma coisa que vocês queiram passar, assim, que talvez a gente não comentou, que vocês gostariam de comentar? Um minutinho pra pensar. Tem muita coisa, né? Bom, como isso aqui é mídia social, isso tem um poder de alcance muito grande, então é muito provável, até possível. Crentes, obviamente, vão acompanhar, mas também talvez alguém que ainda não tem tido esta fé concreta assim, em Jesus Cristo. Então, também nós gostaríamos de lembrar que quando se fala de missões, uma outra forma que poderia ser usado para falar de missões é o amor de Deus por você que ainda não é um crente. O Senhor Deus enviou o seu Filho como missionário para nos salvar. Veio buscar e achar o que estava perdido. Ele me achou o pastor Jaime, pastor Mateus, achou o Felipe, tem achado muitos outros. Ele também pode encontrar você. Esteja aí atento ao Evangelho de Jesus. Ele chama os cansados e oprimidos para andar com ele. Ele dá força para vencer os seus pecados, como ele dá para vencer os meus, as minhas tentações. Ele ama pecadores. Se você é um pecador, então você é um excelente candidato para ser amado por Jesus Cristo. Conheça mais sobre ele, procure uma igreja que ensine a Bíblia. Jesus Cristo vai derramar sua graça no seu coração, você vai se arrepender dos seus pecados, e se isso acontecer, você vai experimentar melhor e mais importante parte da existência humana, que é viver o sentido real da vida, que é glorificar o Criador. Então que Deus te abençoe também quanto a isso. Aos crentes, irmãos, só vale a pena viver o Evangelho se for de verdade. Se não, não vale a pena não. Então gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Queria pedir novamente a curtida de vocês, o compartilhamento, comentários, dizer o que é que achou do programa, se isso te edificou, se isso mudou alguma coisa na sua vida. Seria muito legal para nós saber o feedback de vocês. E queria agradecer também aqui o irmão Yalisson, que produziu esse podcast, que nos ajudou, nos auxiliou, abriu suas portas e foi uma bênção em nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus use a sua vida também para a glória dele. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Tipo o sininho. Vamos aprendendo aos poucos, né? Nós vamos fazer uma oração e encerrar esse momento. Santíssimo Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por termos a oportunidade de estar aqui falando sobre a Tua verdade, sobre aquilo que o Senhor colocou no coração desses homens que estão aqui falando a respeito de missões, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor grave em nossos corações, grave nos corações de todos que estão ouvindo essas palavras, esse amor por missões, esse desejo, que nosso coração queime para não permanecermos mais do jeito que estávamos, mas que cresçamos em espírito, cresçamos em graça e possamos assim ter um coração que anseia por compartilhar a tua verdade, Senhor. Nos dá intrepidez, nos dá sabedoria para fazermos conforme o seu desejo. Te oro pela vida de cada um que está acompanhando aqui. Agradeço pela vida do pastor Isaías, pela vida do pastor Jaime, pastor Mateus. Que todos saíram de seus locais para viver uma vida consagrada a Ti. E que assim nós, em nossos locais, nosso contexto também, possamos fazer, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.